Boa noite a todos e a todas. Estamos hoje com a live Impactos Jurídicos nas Eleições de 2020. A princípio, para quem me ouve, eu gostaria de dizer que o Dr. Rudimar teve um imprevisto, teve que acompanhar uma colega que teve as prerrogativas não respeitadas e, no momento, não conseguiu chegar a tempo para participar da live. Então, aos colegas e a todos que nos ouvem, eu vou pedir a licença de vocês, porque eu vou precisar ler pelo menos os currículos dos nossos participantes, né? E então eu abro da seguinte forma: organizadores do evento, OAB Caxias do Sul e Comissão Especial de Pleitos Eleitorais. Coordenador, Dr. Frederico Catani. Patrocinadores, PUX e AR Master Sul, Cartório Postal. Participantes, Miguel Antônio Silveira Ramos, advogado, desembargador eleitoral substituto do TRS, professor da Universidade Federal do Rio Grande. Rogério Vargas, servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e secretário judiciário. Frederico Catani, advogado, mestre em Ciências Criminais, professor, escritor e coordenador da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais da OAB Caxias. Presenças: Edson Barowski, servidor do TRS, chefe do cartório da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, RS. Aos meus colegas de diretoria e aos meus conselheiros, muito boa noite. Comissão, Fernanda Pimentel, vice-coordenadora da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais. Eu gostaria de avisar aos participantes que deixem todos os seus microfones fechados, desativados. E quem não esteja utilizando o seu nome como usuário, que faça a reanomeação, por favor, para envio dos certificados ao final do evento. Perguntas ao final pelo chat. Gostaria de lembrar-os que nós estamos em Setembro Amarelo e teremos uma outra live que é a nova rotina de trabalho, saúde mental e valorização da vida, para os que desejam acompanhar. Palestrantes: Caetano Fener Oliveira, médico psiquiatra formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, programa de residência médica na especialidade de psiquiatria pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em psicoterapia de orientação analítica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Curso de extensão em psicoterapia da infância e adolescência pelo Centro de Estudos Luiz Guedes. Patrícia Tonet, psicóloga, pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, Competências e Coaching, pela Faculdade de Serra Gaúcha e concluiu especialização em Psicoterapia da Orientação Analítica. Atua como psicóloga clínica e organizacional. Na área organizacional, tem experiência de 12 anos em setor de recursos humanos, realizando processos de avaliação psicológica para as mais diversas finalidades: treinamentos, promoção de saúde mental no trabalho, programas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, orientação a gestores. Na área clínica, atua como psicoterapia de orientação analítica e avaliação psicológica. Mediadoras: doutora Adriane Menta, advogada especialista na área de família e consumidor, conselheira da OAB Associação de Caxias do Sul, coordenadora da Comissão de Valorização da Advocacia, integrante da Comissão de Defesa, Assistência das Prerrogativas da mesma subseção. Doutora Fernanda Boneto, advogada, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil e pela Universidade de Caxias do Sul e Direito do Trabalho pela Faculdade da Serra Gaúcha. Conselheira da OAB, subseção de Caxias do Sul e coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho da referida subseção. Inscrições pelo Simpla.
Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, nossos palestrantes, que estão conosco em mais uma live promovida pela OAB, e no caso pela comissão, Dr. Frederico Catani, que nos bem representa, lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, doutora Ana, em quem eu cumprimento também o nosso presidente, o doutor Rudimar, que ainda não se encontra presente, vamos torcer que venha, a toda a OAB e aos funcionários que muito, permitem que esses encontros aconteçam, porque são os responsáveis, por toda essa parte organizacional, a comissão de pleitos eleitorais, recentíssima, e aos palestrantes desta noite, na verdade, os verdadeiros palestrantes desta noite, que é o doutor Miguel e o doutor Rogério. A gente está aqui mais como figura decorativa, vou dizer assim, porque a gente não pode nem se aventurar muito perto de pessoas que realmente entendem do tema. Mas o tema de hoje, ele veio de uma necessidade, vou te dizer assim, dos advogados da área do direito eleitoral, principalmente porque é uma área que, infelizmente, ela é mais demandada a cada 2 anos, né? Apesar de os processos não pararem durante todo o período, surge nos períodos eleitorais aquela demanda de advogados que surgem para atender demandas de conhecidos, de pessoas que os buscam, né? Só que o direito eleitoral é muito particular, ele exige alguns detalhes que nos outros ramos do direito, já vamos dizer assim, são mais comuns. No direito eleitoral tem particularidades que não permitem uma aventura muito, muito prodigiosa, né? Tem que ser um pouco mais dedicado. Com base nisso, a Comissão de Pleitos Eleitorais, ela resolveu, em conversa, inclusive, com o doutor Rogério, trazer alguns debates sobre, por exemplo, questões de moral, o papel do WhatsApp até nas eleições. O doutor Miguel Bono dispensa apresentações, desembargador eleitoral advindo da advocacia, que entende tanto o nosso lado quanto esse ramo que é tão, tão pontual. Então, acho que essa noite que assim é para a gente poder preparar no modo, vamos dizer assim, simbólico de dizer, mas não tão simbólico, porque vai trazer informações, vai trazer ferramentas, o que a gente está vivenciando de atípico também nesse ano, e também de novidades que não são só novidades para esse ano, que estão cada vez mais engendradas e que vão se seguir para as próximas eleições de formas até mais ferrenhas, vamos chamar assim. Basta a gente ver decisões do Dr. Lewandowski, ministro, sobre cotas negras, as decisões que nós tivemos sobre a participação feminina e o que vão ser exigidos esse ano, a questão dos financiamentos, dispensando de vez as empresas, que são tantas coisas que vão se afunilando, vamos chamar assim, que eu acho que o direito eleitoral ele acaba esperando do advogado muito mais do que simples peticionamentos. Acaba que a consultoria do advogado ela entra num âmbito de especialização que vai além mundo, aquela assessoria que muitas vezes a gente vê mais, talvez, mal comparando com o direito empresarial. Então, acredito e coloco, então, nessa noite, que o debate aqui, e porque a ideia é uma conversa, doutor Rogério, doutor Miguel, é uma conversa aberta, é que a gente possa, entre todos nós, a gente poder ver o que está acontecendo nesse universo de direito eleitoral, tanto de novidades quanto de coisas que estão firmes, para que o advogado não se veja numa má situação, e também que a gente possa ter como parceiros do direito do TRE, para que o TRE também tenha um filtro mais dedicado, que não implique demandas desnecessárias ou situações que acabam desgastando e não levando a um lugar que poderia ser mais proveitoso. Então, acho que essa noite a gente pode levar nesse caminho. Infelizmente, uma noite de Grenal, que acaba trazendo uma divisão de torcidas aqui, mas acredito que as poucas ou muitas que participarem, as pessoas dessa noite, é porque realmente estão interessadas e que precisam dessa nossa demanda, vamos chamar dessa forma. Colocando dito isso, eu acho que a gente poderia começar esse debate que assim, colocando sobre como a gente vê os principais pontos para essas eleições, o que a gente pode ver de principais destaques. E provocando o doutor Miguel, se me permite a vênia, o doutor Rogério, sobre o moral, porque eu acho que para o advogado a entender a diferença do moral de uma nota de expediente, eu acho que é uma boa maneira de começarmos, de uma coisa bem técnica e prática, para aí sim irmos abrindo, porque isso daí vai desdobrar diversos outros assuntos. E possamos assim conversar a nossa noite. Boa noite a todos. Começo eu, doutor Miguel. Pode ser, sem problema nenhum. Boa noite.
Pode falar, Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar conversando novamente com a secção da OAB de Caxias do Sul. O Dr. Frederico já havia me convidado para participar, me deu o prazer de participar numa outra situação. É sempre bom conversar sobre direito eleitoral, principalmente vendo o interesse da OAB de Caxias de discutir uns temas tão relevantes à cidadania brasileira, à democracia brasileira, quanto o processo eleitoral. Como disse o Dr. Frederico, existem muitas peculiaridades na legislação eleitoral para aqueles que não são familiarizados com ela. E uma das formas agora de comunicação processual, não só para os advogados, mas também para os candidatos, e aí é bastante importante para os advogados terem consciência disso, porque as intimações para as partes, enquanto o advogado não está constituído, é na pessoa do candidato. E na pessoa do candidato, com uma publicação imural, que é uma modalidade de comunicação processual muito específica do direito eleitoral. Ela vale especificamente o mural eletrônico como o antigo edital, aquele publicado no átrio do fórum. É exatamente aquele edital publicado, só que sob a forma eletrônica. Uma vez publicado no dia de hoje, começa a contar o prazo no dia posterior. Mas ele não gera nota de expediente aos advogados. Na verdade, os advogados ou qualquer parte que esteja participando do processo eleitoral, e ele tem uma legalidade estrita, porque todos os candidatos, ao fazerem o registro de candidatura, eles assinam um termo se responsabilizando de verificar que aceitam as formas de comunicação processual, e uma delas é o mural eletrônico. Então, é uma regra do jogo já imposta, estabelecida pela legislação eleitoral. E o mural, a publicação dele é diária, conta da publicação sempre para o dia posterior. Publica um dia, o prazo inicia-se no outro dia. Houve uma evolução na legislação eleitoral que os prazos não são mais contados em horas, eles são contados em dias. E com a utilização do processo judicial eletrônico, o ato processual pode ser praticado tranquilamente até às 23h59 daquele dia. Foi um avanço transformar o prazo em horas para dias. A questão é que no direito eleitoral um prazo de 3 dias é um prazo enorme. Agora, se pensar no registro de candidaturas e nas propagandas eleitorais, os prazos mais naturais é 1 dia, 2 dias. Então, é um processo rápido e célere. Então, todo o advogado que for participar do processo eleitoral defendendo um candidato, ou seja, defendendo ou estando num outro polo, representando um adversário, mas todo o processo judicial, ele tem essa modalidade específica de comunicação processual, que no registro de candidatura e nas prestações de contas é o mural eletrônico. E o mural eletrônico, o acesso dele é no site do Tribunal Regional Eleitoral. Há um banner, uma aba específica, mural eletrônico, e todos aqueles advogados que participarem do processo eleitoral devem todos os dias entrar para verificar se houve alguma publicação sua. Entrando até nesse debate de impugnações, hein, doutor Miguel? Dentro desse âmbito de segundo grau, vamos chamar assim, já que neste ano a gente tem o primeiro grau, que são os juízes de primeira instância, né? Diverso de quando a gente acontece daqui 2 anos, que é uma bagunça, né? Que vai para o TRE, depois vai para o TSE, né? Mas como é que está o TRE e, vou dizer assim, a corte, na pessoa dos desembargadores, vendo essa questão feminina e a questão dos negros, até porque vai ser um momento agora dos registros, né? Da colocação das chapas, né? Vão se tornar públicas as impugnações também. Como é que a gente está vendo esse cenário? Será que o pessoal entendeu a mensagem? Pois é. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Frederico. Boa noite, Ana. Boa noite, Rogério. Dou meu boa noite também para o Rudimar, que não está aqui, mas daqui a pouco deve estar chegando. O presidente do OAB, ele tem essa
esse ônus, né, de ser o advogado dos advogados, né, e principalmente é o responsável por fazer valer as prerrogativas profissionais. E, consequentemente, quando existe a violação de uma prerrogativa, o presidente da OAB tem que estar sempre do lado dos advogados para que possa cumprir. Até porque as prerrogativas não são nossas, dos advogados. Como o presidente Lamáquia sempre diz, a prerrogativa é da cidadania, é do cidadão. Né? Quando se viola uma prerrogativa, se viola um direito, uma garantia fundamental de um cidadão de ter o seu direito de defesa, né? E cumprido, né? O cumprimento da norma específica. Bom, sobre o mural, né, como a gente estava falando especificamente, o mural se faz necessário, né, não só o mural, mas também outras formas de intimações que se tem dentro da Justiça Eleitoral, que desde a eleição passada a gente passou a ter também as intimações via WhatsApp, né, inclusive com os profissionais que aderiam às intimações por WhatsApp. Não como uma forma imposta, mas sim como uma forma de facilidade de comunicação. Até porque o procedimento dentro da Justiça Eleitoral ele tem de ser muito célere. A prestação jurisdicional da Justiça Eleitoral tem de ser muito célere, principalmente por quê? Porque os períodos de campanha eles estão cada vez menores e, consequentemente, o dano que pode causar, vamos lá, uma violação, falar mal de um candidato que possa vir a caracterizar uma violação à dignidade ou alguma outra questão, o direito de resposta ele tem de ser o mais rápido possível. Então, a resposta da Justiça Eleitoral sempre tem de ser o mais rápido possível. Por isso que existem meios de comunicação que são mais céleres do que os meios de comunicação processuais normais. Agora, como essa questão a respeito especificamente de cotas e outras questões, primeiro que as questões a respeito de cotas étnicas, né, e tudo mais, pegou basicamente a própria Justiça Eleitoral também desprevenida, tá? Porque até por uma questão de que se esperava ver um princípio de uma anterioridade, né, e outras situações mais, que o STF entendeu que não é válido para essas eleições. Então, se é válido para essas eleições, nós temos que aplicar, os partidos têm que aplicar. O que pode acontecer muitas vezes é os partidos não estarem preparados ou não terem tido tempo de preparo suficiente a respeito dessas cotas. As cotas de gênero, por exemplo, é algo que já vem sendo aplicado nas eleições passadas, né? Outras eleições a gente já teve essas cotas de gênero, 2016, e em algumas situações, se fica na dúvida a respeito de fraudes ou não haver fraudes, como foi noticiado na imprensa, né, a respeito de determinadas candidaturas laranjas que houveram. Se não me engano, nas eleições de 2018, que foram as eleições para deputados, 1.700 deputadas não tiveram nenhum voto. Ou seja, não tiveram nem o voto delas. O que leva a entender que ou foi uma fraude, ou elas desistiram da candidatura e não conseguiram. O que acontece é que os partidos políticos eles têm de se organizar e têm de respeitar as normas. E, consequentemente, o que vai acontecer? Aquele que não respeitar, aquele que não se preparou, aquele que não cumprir com as normas e que porventura tenha cumprido, mas de uma forma fraudulenta, tá? Ele pode sofrer a sanção. E a sanção, nesses casos, acaba sendo muito séria, tá? Porque ele perde o registro das candidaturas, ou seja, aquilo que se diz na Justiça Eleitoral de cair a DRAP. No momento que cai a DRAP, ele pode comprometer, inclusive, aqueles candidatos. Ele vai comprometer, inclusive, aqueles candidatos eleitos. E consequentemente, vai perder os seus eleitos. E por isso que é uma situação muito séria e que tem de ser respeitada. Inclusive, não só em questões de ter a cota preenchida em termos de 30% de gênero, seja gênero feminino, seja gênero masculino, e aqui também se fala a respeito da presença de transexuais e tudo mais, né? E agora a respeito de cotas étnicas também, né? Mas
também no que diz respeito ao direito desses participantes consequentes dessas próprias cotas, como, por exemplo, a distribuição de valores do FEFEC, do próprio fundo partidário, que são valores públicos e que têm de ser distribuídas na forma que a lei determina. Tá? Então, é uma questão muito séria, né? E é uma questão que eu acho que cada vez mais a justiça eleitoral está presente, né? E está controlando isso, não só a justiça eleitoral, como o próprio Ministério Público também. Tá? Até porque existe uma dificuldade, em algumas situações, uma dificuldade de prova muito grande, a constituição da prova. Tá? E a cada eleição, o Ministério Público vai aprendendo, tá? Essa constituição de prova. E, consequentemente, isso vai fazer com que se tenha uma, vamos dizer assim, cada vez mais uma atenção maior a essas situações específicas. Tá? Então, eu acho que é uma situação que os partidos devem observar de uma forma muito atenta, tá? E ter um controle muito eficiente a respeito disso. Tá? E principalmente em um ponto, que é o ponto de distribuição de valores. Que essa distribuição de valores pelos partidos políticos tem de ser dada a liberdade do candidato poder aplicar os valores na forma que ele quiser, na campanha que ele quiser. E, principalmente, a gente tem que observar em um período em que não se tem mais financiamento por parte de pessoas públicas. E, a partir desse ano, também se tem uma limitação de financiamento pessoal. E nós entramos também em uma limitação, como consequência da pandemia, dos financiamentos privados. Porque muitas pessoas que antes poderiam dar, hoje estão muito mais seguras em relação a doações que podem fazer do que estavam antes da pandemia. Tá? Então, a ideia que pelo menos eu tenho no momento é que nós vamos ter uma campanha em termos de valores praticamente só com o financiamento público de campanha e pouca coisa de financiamento privado, tá? Pouca coisa apenas para alguns candidatos específicos e a grande maioria não vai conseguir grandes valores de financiamento privado. Por isso que é importante também que no momento que o partido distribui esses valores públicos, que são obrigados em lei, para nas cotas de gênero, respeitar a autonomia do candidato nos gastos que ele deseja fazer em prol da campanha dele. Até vou fazer um link aqui, doutor Miguel, chamando para o doutor Rogério. Isso acaba que alguns escritórios especializados no direito eleitoral eles não são mais demandados. Abrindo aquela cancha, a pulverização para chamar advogados conhecidos, mais próximos, que possam atender na famosa justiça gratuita, vamos dizer, de uma forma mais graciosa. Só que isso prejudica, né, doutor Rogério? Porque, por exemplo, aquele peticionamento pessoal, aquele de conhecer o PJE, o sistema que é utilizado, a forma, que ela não é uma forma muito, principalmente no Rio Grande do Sul, muito familiarizada por todos os advogados. Ela traz, na verdade, nós que trabalhamos aqui no tribunal, a gente vê inúmeras situações que geram, muitas vezes, situações difíceis para os candidatos, porque como o direito eleitoral é muito especializado, é bastante complicado essa advocacia não especializada, feita na base da amizade, não por profissionais que têm intimidade com o processo eleitoral. A gente vê, por exemplo, em prestações de contas, como ressalta o doutor Miguel, que entrou forte o dinheiro público, o financiamento público de campanha, toda aquela verba em que não for identificada a origem ou não for identificado o gasto, ela tem que ser devolvida ao erário. E nós vimos situações inúmeras que, por não familiaridade do advogado com a sistemática do direito eleitoral, não há intimação, não há nota de expediente, ele tem que ir no mural, existe perda do prazo em situações em que o candidato tem que devolver valores elevados de dinheiro.
e muitas vezes exatamente por falta de conhecimento, de falta de familiaridade do profissional que estava atuando. Então, isso é uma situação que tem que ser bastante considerada, não só pelos candidatos, mas pelos próprios advogados que não sejam familiarizados com o direito eleitoral, que eles podem, sim, vir a gerar uma situação de grande prejuízo a um determinado candidato pela ausência de familiaridade. Mas eu gostaria de fazer um gancho ao que o desembargador Miguel estava comentando na questão das cotas, que é essa última decisão do ministro Lewandowski, que realmente a questão da anualidade ela pode ser muito debatida e ela tem grande probabilidade de ser encarada como ferindo o artigo 16 da Constituição. Há essa possibilidade. Mas, nos termos em que a decisão foi ferida, no sentido de que, na verdade, não houve um estabelecimento de cotas étnicas, né? O que foi decidido é que o financiamento de campanha tem que respeitar a quantidade de pessoas de determinada origem étnica. Não há um mínimo. O mínimo é o número percentual de pessoas de origem étnica. Então, na verdade, a implementação desta política, ela não é difícil. Ela é relativamente simples, a implementação é simples e o controle também é relativamente simples. A discussão que vai ser travada é se ela fere ou não o artigo 16 da Constituição, porque ao contrário da cota de gênero, em que realmente aí existe um percentual mínimo por gênero, essa não. O percentual mínimo é o número das pessoas que fazem parte daquele grupo étnico. Só para fazer um parênteses, 16 é aquele que fala de um ano antes das eleições, tem que estar definidas as regras, né? Exatamente. E eu agora vou, já que é para botar fogo na fogueira, eu vou falar da LGPD. Porque é um outro ponto, né? A gente teve tudo numa carga, tudo uma em cima da outra, né? E agora surge a Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis, dados das pessoas, o direito de uso dos dados, da forma de exposição dos dados. E não vou deixar restrito ao que a gente conversar, vou colocar para vocês explanarem, não vou nem tocar muito no assunto. Não sei quem gostaria de falar primeiro. Não, o que acontece é que, bom, está para ser decidido se é aplicável ou não a essas eleições. Vou dar o meu pensamento. Tá? A resolução diz que é aplicável a LGPD. Se é aplicável a LGPD está em vigor, consequentemente a LGPD é aplicável. O meu ponto de vista. Tá? Agora vamos esperar o ponto de vista do TSE, tá? Para ver qual vai ser a orientação do TSE a respeito disso na consulta que foi feita. Mas, a princípio, eu acho até por questões éticas, né? Os candidatos já podem começar a se preparar, a pensar em LGPD, muito embora eu diga uma coisa, a maior parte das pessoas não imagina o que é LGPD. O governo não imagina o que é LGPD. O Brasil não está preparado para uma LGPD. Muito embora nós tenhamos advogados preparadíssimos, técnicos preparadíssimos para implantar LGPD, mas nós muitas vezes não temos nem condições econômicas de implantar uma LGPD. Agora, em termos de uma candidatura na área do direito eleitoral, isso fica bem mais fácil. Por quê? Porque a única coisa que tem é que se eu não tenho consentimento para uso específico daqueles dados, não uso, sob pena de violar o dispositivo que diz que eu tenho de ter aquele consentimento, que tem que ser aplicado às normas da LGPD. Então, o que vai acontecer com isso? Isso vai ser, como os candidatos não se prepararam ou se prepararam comprando banco de dados, né, ou formando banco de dados onde não tinham consentimento, eles, pura e simplesmente, eles não vão poder usar esses bancos de dados. Simples. Tá? Sob pena de infringirem a norma que proíbe essa utilização. É uma coisa que a gente tem que se lembrar que é o seguinte, isso é uma norma ética, uma norma moral, vamos dizer assim, né? Que a gente tem de ter já pensado há muito tempo de que para eu mandar uma mensagem para alguém,
esse alguém tem que ter me dado consentimento para que eu mandasse essa mensagem. Sob pena de daqui a pouco eu receber uma mensagem do candidato e dizer, cara, esse cara já está violando o meu direito, a minha privacidade e, consequentemente, ele está invadindo o meu ecossistema, né, digital e, consequentemente, ele já não merece o meu voto por estar fazendo isso. Então, isso são questões de julgamento. O grande problema que a gente tem é o desespero. Por quê? Porque nós estamos passando por uma pandemia e nós não vamos ter aquilo que a gente conversou da outra vez, nós vamos ter o contato corpo a corpo, a gente não vai ter o bandeiraço na esquina, a gente não vai ter as pessoas. Agora, segunda-feira, a RBS vai fazer um debate, se não me engano, dentro dos carros, né, no estacionamento, cada candidato dentro de um carro, esse tipo de coisa. Eu fiquei pensando, se eu fosse candidato, eu iria no meu Fuca. E já pensou que bonito eu no meu Fuca, no estacionamento da RBS, né, falando, debatendo de máscara, à distância. Então, é uma coisa completamente sui generis. Aonde a gente pensou que a gente ia ter uma eleição assim? E, consequentemente, o que vai acontecer? Junta isso com a precariedade de recursos que a gente vai ter, a diminuição cada vez maior do tempo, que já vem das eleições passadas, o tempo de campanha, nós vamos acabar tendo uma campanha totalmente virtual pela internet. E ainda com mecanismos onde eu posso chegar e dizer, eu não quero receber propaganda política. Ninguém vai me ver, eu como candidato. E, consequentemente, o que vai acontecer? Eu tenho que aparecer de alguma forma para as pessoas. Eu vou usar os bancos de dados. Tá? Então, no meu ponto de vista, a LGPD é aplicável, tá? Mas aguardamos a orientação do TSE para ver como é que nós vamos manejar a partir daí. Tá? Não sei se o Rogério tem alguma coisa para completar. O desembargador Miguel, eu consideraria, realmente tem uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral que deve ser respondida nessa próxima semana, se haverá aplicação ou não da LGPD. Eu faço uma ponderação que ela tem que ser vista sob a ótica de todos os atores do processo eleitoral. Ela tem sido vista bastante sobre a ótica dos candidatos, do candidato na sua interface com o cidadão. Mas a LGPD já trouxe consequências para a justiça eleitoral, porque nós, primeiro, há uma discussão quem é o DPO na justiça eleitoral, é o TSE, os TRS também são, há toda essa discussão sendo travada. Mas, além disso, nós temos que ver sobre a ótica administrativa da justiça eleitoral que a LGPD já impactou. Por exemplo, o e-título, que é um aplicativo usado pela justiça eleitoral, que é o título eleitoral online, né? Eletrônico, em razão da própria LGPD, e quem tem o e-título não poderia votar exclusivamente com ele, tendo em conta que ele continha a foto. Em razão da LGPD, foram retiradas as fotos do e-título, portanto, isso já gerou uma consequência para a Justiça Eleitoral, porque nós não temos como dar um tratamento adequado a este dado, e ao ser retirado até que haja uma concertação na legislação que diga que a foto daquele cidadão, que só o cidadão pôde baixar ali aquele dado e que só ele acessa, foi entendido por retirar a foto. Em ter esta consequência, o e-título não servirá mais como identidade, porque já não vai ter a foto da pessoa. Então, necessariamente, o cidadão vai ter o e-título, porque tem um conjunto de dados, inclusive vai ser possível justificar nessa eleição pelo e-título. Mas a pessoa terá que levar um documento com foto para a identidade, por não haver a biometria. Então, já causou um impacto na justiça eleitoral. E também ela deve causar outros impactos, porque nós temos serviços como Disque Eleições, que atende toda aquela pessoa que não sabe o seu local de votação, que não sabe para onde mudou a sua sessão, ela ligava para a Justiça Eleitoral, nós perguntávamos qual é o seu nome, qual é o seu título, quem é a sua mãe, e fornecíamos o endereço. Frente à LGPD, como que nós vamos continuar com esse serviço, que é uma prestação de serviço ao eleitor, ao cidadão, frente aos princípios da LGPD, como nós poderemos saber se aquela pessoa que está pedindo realmente é a detentora daqueles dados. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está numa situação bastante complexa, porque, sem sombra de dúvida, a LGPD é um grande avanço, principalmente nos seus princípios regentes, mas
a aplicação dela em todo o território nacional, nós vivemos realidades muito distintas e não será uma resposta simples. E tá aí uma situação para nós advogados, porque vem a consulta, né? Tá, mas o que isso Sim. significou, né? Caso sendo positiva. Alguns escritórios têm estruturas para poder dar essa resposta em LGPD, mas quantos dentro de um universo de quanto? Só Caxias do Sul, doutor Edson me corrige, 4, 5 mil candidatos, não sei quantos vão ser, entre vereador, prefeito, não sei mais o que lá. Então, imagina um ambiente desses, tu começar a falar de regramento desse porte, porque cada um vai ser um exponencial para quantos? Então, a gente vê que esse ano, ele é típico desde a PEC, né? Quando a gente começa a adiar as eleições, ele é típico na forma de recepcionar o eleitor, que agora está vindo lá que vai passar álcool gel na entrada, na saída, uso de máscara. Mas se a pessoa chegar sem máscara e não quiser passar álcool, não vai poder exercer, vai criar aquela confusão lá na frente, vão para o direito penal, não vão para o direito penal. Eu vejo um cenário que o advogado, esse ano, ele vai ser esmagado com perguntas, ele vai ser detonar, para evitar judicialização até. Mas, em virtude desse contexto de incertezas, infelizmente, quem vai ser provocado é a justiça. Tanto pelos concorrentes, vamos chamar assim, que vão ver problema em tudo, né? E quanto pela própria pessoa em ter que estar buscando. E as consultas são muito limitadas nessa época de eleição, se eu não me engano. Tem isso também, não são? Elas têm limitações, determinadas consultas que, se, por exemplo, o suporte fático do que está sendo perguntado já está ocorrendo, não pode ser respondidas. Então, é uma grande limitação, já uma vez iniciado o processo eleitoral. Se elas fosse formulada antes do período de convenção, o espectro de resposta é bem maior. E só que tudo surgiu durante. Tudo não vamos dizer grande assim, parte. mas uma grande parte surgiu. Doutor Miguel, como é que está o ambiente, hein? Sem dúvida. Não, eu acho até que o ambiente está bem tranquilo ainda. Né? Para um aumento que a gente vai ter de candidatos, né? Porque vai aumentar muito o número de candidatos. Né? Então, nas eleições de 2016, nós tivemos em torno de 550 mil candidatos. A nossa ideia é que se tem em torno no Brasil, em torno de 750 mil candidatos, né, para disputar em torno se não me engano, são 50 e poucas mil, 55 mil cadeiras, 55.700 cadeiras que tem. E para uma, vamos dizer assim, uma eleição completamente diferenciada que nem a gente está tendo, eu acho até que a gente está tendo um certo comodismo ainda, né? Ainda não começou a ter o acirramento, né? Muito antes das eleições. Mas vamos ver agora, durante o período eleitoral, para ver o que vai acontecer. Né? Então, isso vai acontecer. E esse é mais um dos motivos que a gente tem para os valores dos gastos de campanha serem mais baixos, né? Que é o aumento de número de candidatos com o fim das coligações. Porque o fim das coligações fazem com que os partidos coloquem mais candidatos como forma de obter mais votos para conseguir mais cadeiras na Câmara de Vereadores, né? Então, consequentemente, fim das coligações para as proporcionais, né? Não para as candidaturas a prefeitos. Então, isso vai... Mas a Justiça Eleitoral está preparada, né? Está totalmente preparada. Eu acho que uma das coisas... E outra observação que eu faço, é óbvio que não vai buscar a prestação jurisdicional de ouvido, né? Fazer uma consulta de ouvido, esse tipo de coisa assim. Mas a Justiça Eleitoral, ela é o exemplo de prestação de serviço público que eu vejo. Eu há 3 anos, eu faço parte, hoje como desembargador substituto, né, da Justiça Eleitoral, e eu cada vez mais aprendo e cada vez mais reconheço a eficácia da Justiça Eleitoral. Aquilo que a gente passou, aquilo que a gente conversou na outra vez que a gente conversou com os advogados de Caxias. Primeiro, a responsabilidade por todo o processo administrativo de realização da eleição. As eleições ocorrem num país continental que nem o nosso de uma forma totalmente tranquila. A gente vê situações onde a resposta é imediata, né? E se arruma. Né?
Algumas urnas podem até falhar, são substituídas. O processo eleitoral é totalmente tranquilo e a prestação é totalmente tranquila também. O que eu vejo no tribunal, e vejo também nas zonas eleitorais, sempre que o cidadão, até mesmo advogados, tem dúvidas, o pessoal da Justiça Eleitoral está ali, servindo, respondendo, participando, auxiliando. Tá? E ela é aquele típico, que é uma das coisas que as pessoas muitas vezes se perguntam, por que a Justiça Eleitoral não faz isso? Ela só é demandada, né? Ela só pode atuar mediante uma demanda. Então é óbvio que quem tem a atuar, por exemplo, como fiscalização, esse tipo de coisa, no momento que ocorre alguma coisa, o juiz tem o seu poder de polícia, mas a própria polícia, quando vê a ocorrência de um crime, vai atuar. O Ministério Público vai atuar. E a partir da demanda que parte daí, é que a Justiça Eleitoral vai ter a atuação jurisdicional. E tu vê um processo eleitoral num país como o nosso, continental, com 5.570 municípios. Ser tranquilo. O número de incidentes que existe, com as diferenças que o Rogério acabou de colocar, né, com as diferenças, olha as diferenças que existem entre o Rio Grande do Sul, que tem um dos maiores IDHs, para tu pegar um Acre, para tu pegar um Amapá, que tem um IDH não tão bom, infelizmente, como o nosso. E daqui a pouco tu vai ver que o processo eleitoral ele acaba sendo tranquilo e com incidentes, muitas vezes, mas que não representam, né, um comprometimento de forma alguma ao próprio processo. Vou, nesse momento, já deixar aberto para quem quiser fazer perguntas aqui pelo chat, né, para já ir colocando, para a gente poder ir passando, né. Aproveitem o momento, porque, como disse o doutor Miguel, e para quem já vive um pouco mais tempo a Justiça Eleitoral, pelo menos aqui é de Caxias do Sul, mas eu acredito como um todo, pelo doutor Rogério em Porto Alegre, existe sim essa prontidão, mesmo de número reduzidos, com poucos servidores, são muito solícitos, são pessoas fantásticas. Nunca vi uma negativa ou uma situação de dificuldade de acesso, né? E não deve ser poucas pessoas demandando, porque é um ambiente gigantesco. Então, quem quiser já ir querer colocar, aproveite o momento, que esse é o momento. Doutor Rogério, eu queria perguntar para ti, dentro de nós, a advocacia, o que a gente poderia estar ajudando mais? Nós da OAB, né, enquanto comissão, vamos tentar agora trazer os candidatos para uma campanha contra a desinformação, vamos trabalhar algumas ideias, mas mesmo assim eu acho que existem muitas demandas. Um dos incentivos que eu tenho feito aos conhecidos é que participem dos cursos que existem, por exemplo, do Dr. Edson, do TSE, etc., para que entendam o que é uma prestação de contas, para que entendam o que é uma impugnação, para que entendam antes de fazê-la, né? Então, eu acho que, da nossa parte, enquanto, né, OAB, a gente está tentando informar e trazer proximidade. Mas o que tu vê hoje de sensível que a gente possa estar difundindo? Olha, doutor, eu acho que o senhor falou exatamente o grande tema que é a justiça eleitoral e a democracia, e aí a democracia no mundo pode ser ajudada, é o enfrentamento à desinformação. Eu acho que esse tema é um tema bastante sensível, porque ele deslegitima todo o processo eleitoral e o processo da escolha democrática. E é interessante, antes conversávamos sobre compliance, o doutor Miguel também, que é um grande estudioso sobre esse assunto. E tempos atrás surgiu a possibilidade ou o interesse de fazer, ou a proposta de, quem sabe, fazer um compliance com todos os candidatos, no sentido de que os candidatos não poderiam, um termo de ajustamento de conduta, no sentido de que eles não poderiam participar do processo eleitoral e usar como discurso de participação a deslegitimação do sistema. Se ele entende que o processo é viciado, que a urna eletrônica é fraudável, se na hora da transmissão existe qualquer tipo de fraude, de ajuste, que ele não use isto como discurso político, mas sim que ele tome a disposição de levar à Polícia Federal, ao Ministério Público, que isso seja apurado exatamente como crime que seria, e não como o conteúdo de discurso político.
porque conteúdo que deslegitima o processo eleitoral ele é danoso à própria democracia. Isso foi pensado numa possibilidade de um termo de compliance, de um termo de ajustamento, mas nós sabemos que existem inúmeras dificuldades para esse tipo de ajuste, e nós sabemos que esse discurso é apropriado por determinados setores políticos que se utilizam desse discurso como plataforma de campanha, né? Então, não foi para frente. Mas eu acho que a OAB prestaria, e eu sei que ela já presta, um grande ajuda à democracia e à justiça eleitoral, é exatamente incrementar políticas de enfrentamento e de informação ao combate à desinformação. Assim como eu acho que é importante disseminar o discurso de que a internet seja terra de ninguém. Não, a internet não é terra de ninguém. A internet, com a evolução, seja da própria legislação, que hoje nos permite buscar IPs, buscar a autoria e a materialidade de ilícitos, como os próprios ganhos na legislação, como a denunciação caluniosa eleitoral, como o próprio artigo 323 do Código Eleitoral, como a própria responsabilização dos candidatos por aquilo que eles retransmitem nas redes sem terem verificado, tornando corresponsáveis. Há um manancial evolutivo na legislação que ajuda a coibir esse tipo de prática. E isso eu acho que tem que ser levada à população, e é um espaço que eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil pode ter uma grande contribuição à justiça eleitoral, e não à justiça eleitoral, mas à democracia brasileira. Nesse ponto, e eu vou passar depois a palavra para o doutor Miguel, até como penalista, né, a gente vê que os crimes eleitorais, muitos deles são crimes comuns, mas eles se diferenciam dos crimes comuns por serem contra o projeto democrático, né? É ali que entra a diferenciação, né? Vai ter a calúnia tanto do... por que a calúnia é diferente do eleitoral para a calúnia do Código Penal? Porque ela entra exatamente no processo democrático, ela fere um projeto nosso, né? E nesse ponto, que tem algumas perguntas já, mas eu vou fazer para aquele que entende. Haveria tempo hábil de compliance para os candidatos? Eu acho que as conformidades, né, o seguir regras é sempre hábil, né? Mas, doutor Miguel, como é que o senhor vê? Não, sem dúvida que há. Basta chamar os candidatos, eu acho que em locais pequenos, principalmente, né, em cidades menores, né, e vamos ver, até em cidades grandes aqui no estado, como Porto Alegre, são 13 candidatos em Porto Alegre. Eu não sei quantos candidatos são em Caxias, e eu confesso que ainda não sei nem quantos candidatos são em Rio Grande, né, que é a minha cidade. Né, eu vou ver isso a partir dessa semana, porque eu já soube que ando dando alguns meshes aqui, alguma coisa assim, que anda mudando a situação. Mas que há tempo, há. Basta chamar e propor aos candidatos que façam uma campanha ética, moral, comprometida com as regras, né? Apliquem os recursos, os partidos também, que eu acho que, antes de tudo, não só os candidatos, os partidos políticos também têm que ter um compromisso muito grande com a ética, né? Eles não podem ficar pensando que são acima da lei. E, principalmente, esse comprometimento ele tem de partir hoje, porque os partidos políticos eles são financiados com recursos públicos do meio do fundo partidário. E também o que complementa o fundo partidário, além daquela disposição orçamentária, daquela verba orçamentária, são valores de multas eleitorais que são aplicadas, que de parte desses valores depois são redistribuídos aos partidos políticos. Então, esse financiamento público dá uma natureza, no meu ponto de vista pessoal, completamente diferente daquela natureza que a gente tinha antigamente de partido político como uma entidade privada. Ele passa a ter um caráter público. E esse caráter público ele também ocorre como consequência das eleições, né? Da política, da vida pública partidária. E esse respeito tem que acontecer. Né? Só que isso é uma coisa que tem que acontecer naturalmente pelos partidos. E outra coisa, candidatos têm de falar de propostas. Candidatos têm de falar de propostas. Candidato não pode falar mal do sistema, não pode falar mal
de candidatos. Ele tem que discutir, tem que aproveitar esse pouco tempo que ele tem para se tornar conhecido em torno das propostas. E aí que entra a questão da desinformação. Por quê? Porque as pessoas gostam do quê? Da guerra, da luta, daquele que fala mal, daquele que faz isso, daquilo. Isso é que dá notícia, infelizmente. Ou seja, a desinformação no Brasil é uma questão cultural. É uma questão cultural. Tá? Agora, como as pessoas, alguns candidatos, dizem que o sistema é falho, que o sistema é corrupto, e eles não ingressam com ações contra o sistema. Eles pura e simplesmente ingressam com ações contra os outros candidatos. Ou seja, se eles dizem que existe fraudes na justiça eleitoral, por que não vão, como o Rogério disse, ao Ministério Público? Por que não vão fazer a prova? Por que não vão? Falar é fácil. Isso é discurso político pequeno. O que nós temos de ter são propostas, são soluções. Os candidatos têm de conhecer a realidade do seu município, do seu estado, têm que saber o que fazer para quem? Em benefício da população. Está na hora de nós escolhermos quem realmente trabalha em torno da população. Eu gostaria de colocar, aproveitando esse gancho, quem é que estaria legitimado e como é que poderia se dar, então, foi a pergunta da professora Fernanda Pimentel, que é a nossa vice-coordenadora, as prestações de contas adequadas, como é que a gente pode trabalhar em cima disso, que é um dos principais elos, né, que fecha essa volta que se dá sobre aquele candidato. Como é que a gente poderia estar mais forte frente a essa fiscalização de contas? Vou eu, doutor? Pode ser? Olha, o controle hoje, o controle formal, ele foi, vamos dizer assim, aprimorado, até porque as fontes de receitas foram diminuídas. Mas o controle material, eu acho que realmente a Justiça Eleitoral sozinha, ela não tem gente suficiente para fazer. E pegando a experiência de 2018, o que nós hoje vimos da experiência de 2018? Qual foi o que ficou nebuloso na prestação de contas de candidatos? Foi que foi fácil verificar que houve uma demasiada declaração de serviços eleitorais. Por exemplo, número de cabos eleitorais. Houve situações em que candidatos declararam 10 mil cabos eleitorais, com contrato de trabalho, com CPF, com tudo com valores altos, legalizado. Com valores relativamente altos. Houve candidato que declarou R$1 milhão de dinheiro público gasto em força de trabalho. Foi a primeira experiência. Hoje, estamos mais habilitados a fazer uma verificação. Bom, se o principal gasto declarado pelos candidatos, antigamente eram as gráficas. As gráficas acabaram porque acabou a propaganda de rua, praticamente. E de 2018, houve uma fácil verificação que este dinheiro declarado às gráficas, que de difícil de aferir, migrou para a declaração de prestadores de serviços nas campanhas eleitorais. Então, um modo que a sociedade civil poderia auxiliar a justiça eleitoral na verificação, todo o gasto hoje tem que ser, depois de 72 horas de feito, ele tem que ser declarado no Divulga Cand Contas na justiça eleitoral. E agora nós estamos mais preparados e qualquer cidadão pode verificar. Se o candidato e tem as prestações de contas parciais, ele começa a campanha com uma visibilidade de rua baixa, com um número de pessoas trabalhando naquela campanha não expressivo, chega lá no meio da primeira parcial que vai ser dada lá em começo de novembro, ela declara R$100 mil em gastos de colaboradores. Bom, isso são verificações que a Justiça Eleitoral está atenta nesse momento, mas a sociedade civil também pode auxiliar, olhando, a prestação de contas pode ser impugnada por qualquer cidadão, qualquer notícia de malversação ou de desproporção
do que está sendo declarado naquelas parciais com que as pessoas veem na rua pode ser levado ao conhecimento do juiz eleitoral. Então, são verificações como essa que é possível, lembrando, como o doutor Miguel sempre ressalta, nós estamos falando de 2 bilhões do dinheiro público, apenas de fundo especial de financiamento de campanha, mais 1 bilhão do fundo partidário irrigando as campanhas eleitorais. São 3 bilhões de reais do orçamento da União que irrigarão as campanhas eleitorais. Então, a sociedade tem todo o direito e dever de fiscalizar, né, toda essa montanha de dinheiro. Eu vou dar só um exemplo antes, doutor Miguel, se me permite. O caso, por exemplo, hoje em funcionamento, o pessoal contratando pessoas para fazer filmagens, para educar, para preparar vídeos. Se tem uma, vamos chamar assim, né, uma média noção de preços do mercado. E como hoje os custos de campanha eles são basicamente do direito do dinheiro público, acontece que a gente pode ver também a subfaturamento, né? Tu está acostumado a esperar que um custo de vídeo vai custar 100 mil, 200 mil, enfim, né? E aí tu vê lá sendo declarado por 30 mil, quer dizer que alguma coisa está saindo por fora, né? Também a gente vai ter muitas dessas situações, creio eu, dos chamados dinheiros que não podem ser declarados. Se tu tem o subfaturamento, vai sobrar caixa. Se sobra caixa, tu tem que devolver. O grande problema que existe é quando existe o superfaturamento, né? Que aí, sim, tu pode chegar a uma conclusão. Levando em conta também que quase sempre os serviços eleitorais eles são mais caros. Por que eles são mais caros? Porque existem riscos. Né? Ainda se tem essa noção de risco. Então, por exemplo, serviços gráficos, serviços de prestação de serviços que são feitos para candidatos, costumam ser cobrados um pouco mais caro. Mas agora, como o Rogério disse, a sociedade tem também o poder de polícia sobre as contas dos candidatos. O grande problema que tem é o seguinte, muitas vezes, infelizmente, né, o fraudador ele vai encontrar o meio de fraudar, né, e vai encontrar a condição de fazer. O que a Justiça Eleitoral tem feito cada vez mais é tentar tolir isso. Como, por exemplo, o que o Rogério falou, o excesso de contratação. Existe uma limitação por município de mão de obra que pode ser contratada, como cabo eleitoral, não como outros serviços. Mas existe. O gasto com gasolina, que era uma coisa que as pessoas ficavam colocando. Existe limitação de gastos de gasolina. E o que vai se colocando? A função dessas limitações, eles acabam ser duas. Primeiro, o princípio da igualdade, tentar deixar igual os valores das disputas, para que um não tenha mais força econômica sobre o outro, ou seja, não haver o abuso de poder econômico nas eleições, e a outra situação também é a facilidade de controle. As próprias doações que são feitas hoje, elas são limitadas a uma porcentagem do que o sujeito recebe no ano anterior, elas têm de ser declaradas. Os limites de doações de dinheiro, depósitos, são limitados. Tá? Então, tudo isso são limitações que vão se colocando. E, consequentemente, a gente vai engessando o processo. Que existe uma grande crítica sobre isso em ser antidemocrático esse engessamento também. Mas, infelizmente, é o ônus que a gente tem num Estado como o Estado brasileiro. Infelizmente, acaba sendo. Tá? Vou passar aqui umas perguntas objetivas, aí deixo aberto. Em tempos de pandemia, há algo que proíbe a realização de eventos? O que vai proibir a realização de eventos é o município. O poder de polícia do município é que vai proibir a realização de eventos, especificamente. Acredito eu. Né? Pela emenda constitucional, ali pela 107, ela vinculou a um parecer prévio de órgão estadual ou federal a limitação dos eventos. No Rio Grande do Sul, acho que até o doutor Miguel não vai se manifestar, porque talvez ele venha a ter que enfrentar essa questão, né? Mas a discussão que já está se travando, mas ela não foi judicializada ou não foi judicializada ainda, é o fato de serem ou não as bandeiras parecer de órgão sanitário estadual.
a limitação das formas listas pelo artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 8 da emenda constitucional 107, a limitação só pode ser feita por parecer prévio sanitário de órgão estadual ou federal. Nem o município, nem o juiz eleitoral, sem estes pareceres, poderiam limitar a forma lícita de campanha eleitoral. A questão que se trava no Rio Grande do Sul é que não houve emissão de nenhum parecer sanitário por órgão estadual. No entanto, nós temos esta forma sanitária de identificação por bandeiras. Então, a dúvida agora que paira, e já em franco processo de discussão, é se, por exemplo, onde tem bandeira vermelha, se seria possível ou não passeatas, comícios, situações de aglomeração. Há posicionamentos para ambos os lados. Essa discussão, muito provavelmente, a partir do dia 27, o doutor Miguel há de enfrentar no tribunal. Só para a gente fazer uma ilustração, colocou o doutor Edson aqui, que a gente tem em Caxias, pergunta do doutor Miguel, né? 10 candidatos já registrados, um partido que noticiou que vai registrar, mas ainda não o fez, né? E 316 registros de vereadores, faltando 10 partidos, o que leva a mais uns 300, mais ou menos, né? Por cima, mal dizendo, vereadores ainda a serem registrados, não tem o quê? Por volta de 600, Edson? Mais ou menos isso? Então, a gente vai estar num cenário bem... É um cenário bastante preocupante para nós, doutor, tendo em conta que na eleição de 2016 houve no estado do Rio Grande do Sul 32.173 candidatos. Nós, verificando as atas que já foram transmitidas para a Justiça Eleitoral, nós estamos hoje orbitando 40 mil candidatos. Mas agora o Edson me traz uma notícia assustadora: 10 partidos não mandaram. Se isso existir em todo o estado... Devem ser os partidos pequenos. Devem ser os partidos pequenos. Deve ser. Eu vou torcer que sim. Vou torcer que sim. Lembrando, cada partido pode registrar 150% o número de cadeiras, né? Ou seja, o número de cadeiras mais a metade do número de cadeiras. Então, isso é que passa. Então, essa aqui é a quantidade de candidatos por partido. Numa má visão aqui assim, é 35, 34, 36, eu não me lembro de cabeça aqui assim, mas aí o que escreveu aqui o doutor Ed: 25 partidos aptos, 15 já enviaram. Sou otimista. É uma brincadeira. É um cenário, dentro de outro cenário que a gente tem de ano eleitoral, que, por ser características de municipal, por ser características de pandemia, por ser características de inovações, de LGPD, de costa feminina, a gente não pode dizer que é uma inovação, mas a gente viu os resultados do passado que acabam refletindo, a gente vê é algo que vai demandar. A gente vai judicializar, infelizmente, de diversas formas, vai acabar judicializando. Vai ser uma provocação que vai trazer aqui para o Edson em primeiro grau, para o Rogério, para o Miguel no TRE, que vai trazer e vai ao TSE também, porque não tem, são situações muito pontuais. E a forma criativa dos advogados de questionarem também vai surgir nesse momento, né? Então vai ser um desenho. Nós já estamos nós temos uma característica de litígio também muito forte, né? Então, o brasileiro o gaúcho tem essa característica de litígio, né? Então, isso acaba indo, então, sem dúvida. Mas faz parte do jogo. O importante é que o jogo seja democrático e que nós tenhamos a segurança. E outra coisa, o importante é não deixar de comparecer às urnas. Isso é importante. Comparecer. Nós só vamos mudar a situação que nós estamos, e nós só vamos conseguir mudanças para melhor comparecendo às urnas, escolhendo os nossos candidatos. Isso é que é importante. São 9h05, hoje tem Grenal, a gente vai começar agora a ter, eu acho que a evasão, mas eu acho que o debate, eu adoro debater, adoro ouvir, principalmente, porque nos acresce muito. Mas, doutora Ana, não sei se a gente abrimos espaço para cada um fazer considerações finais, não sei como é que é o projeto nosso democrático, mas eu concordo com o doutor Miguel.
antes de tudo, a gente tem espaço para o diálogo, espaço, ainda que seja um diálogo de conflito, há espaço para o diálogo. Imagina se nós tivéssemos um espaço de imposições, de cerceamento, de silêncio. Isso sim seria um problema para o processo democrático. Não haveria processo democrático, na verdade, né? Haveria qualquer outra coisa nesse lugar, mas não há como se falar em mínimos, né, ideias de projeto. Então, da minha parte, eu quero, de antemão, registrar o agradecimento da Comissão de Pleitos Eleitorais, na pessoa de todos os seus participantes, tá? Que estão aqui, que se engajaram nessa pegada final, aqui já nos 45 do início das eleições, o doutor Miguel e o doutor Rogério, que foram solícitos imediatos em dizer, vamos junto, vamos lá, já estamos na reta final, agenda lotada, mas vamos abrir esse espaço sim para conversar, porque é importante conversar. O doutor Edson, que está presente aqui hoje, que sempre também é um parceiro nosso aqui da OAB. E, como mensagem, a gente quer dizer que a desinformação ela só é possível porque as pessoas gostam do que leem e não confirmam aquilo que leem. Então, se todos fossem confirmar o que leem antes de somente dizer gostei e vou compartilhar, nós, enquanto cidadãos, já estaria ajudando e muito contra a desinformação. E é um ato simples. Então, essa é a minha palavra final. Deixo aberto para a doutora Ana e depois para os participantes. Exato. Excelente debate, excelente palestra dos doutores aqui presentes, né? Miguel, Rogério, foi ótimo, muito obrigada, foi esclarecedor. Pena que nós não temos mais tempo, porque assuntos nós teríamos muitos, né? Agradeço a participação em nome do Dr. Edmar, em nome de toda a Associação de Caxias do Sul. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Frederico, a doutora Fernanda, né, que é a vice da comissão, a nossa comissão mais jovem, é o nosso bebê, nós formamos essa comissão há pouco tempo. Doutor Frederico, muito obrigada também por ter tomado a frente dessa comissão, muito importante para nós nesse momento, né? Um assunto que realmente de muita relevância, né? Nessa atual conjuntura. Então, gostaria apenas de dizer muito obrigada a todos, a presença do senhor Edson também, de todos os colegas e colegas, e nós estamos sempre à disposição, no que nós pudermos ajudar e colaborar, podem contar conosco. Muito obrigada, e eu deixo a palavra, então, para os demais. Eu, de minha parte, eu agradeço também pelo convite, de novo, estar aqui com vocês, principalmente do lado do Rogério, né, o Frederico. Pena não podermos contar com a presença do presidente, né, que também é um prazer sempre conversar com ele, e do Edson, que no outro eu acabei, né, já nos conhecíamos da passagem por Caxias do Sul e acabei revendo na última vez. Aquilo que eu disse, o importante, eu acho que é que a gente, muito embora nós tenhamos os problemas que nós tenhamos no Brasil, nós temos muitos problemas, mas nós ainda temos um processo democrático de escolha dos nossos candidatos. O nosso principal problema é que muitas vezes nós achamos que escolhemos bem e algumas vezes, quando escolhemos bem, o poder pode acabar corrompendo os nossos candidatos. Então, eu sempre digo, o processo de escolha ele começa antes. Conhecer, saber, e ele se estende ao depois. Lembrar em quem eu votei e cobrar de quem eu votei. Isso também é fundamental que se faça. Para quê? Porque nós só vamos conseguir mudar esse país por meio do voto. A nossa revolução ela tem de ser por voto. E o nosso protesto ele não é ficar em casa, é votar. Então, por isso que eu digo que todos têm que comparecer. Muito embora o momento seja delicado, mas com proteção, todos têm que comparecer às urnas. Muito obrigado pelo convite e conversar com vocês. Bom, antes de me despedir, como é uma conversa com advogados, eu gostaria de deixar uma lembrança, tendo em conta que a partir do dia 27, frente a essa pandemia, grande parte da propaganda eleitoral vai ser travada na internet, nos meios e principalmente nas redes sociais. E daí
surgirão muitas ações, seja por enfrentamento de temas de calúnia, de difamação, de fato sabidamente inverídico, de diversos matizes de discussão. E eu gostaria de deixar a lembrança para aqueles colegas que não são afetos muito à legislação eleitoral, da importância, é praticamente uma condição da ação na propaganda eleitoral, na internet, a indicação da URL, seja como representante, seja como defesa, como matéria de defesa. Se não houver a indicação da URL da ofensa, ou não só da ofensa, como do fato inverídico, ou do fato distorcido, ou como desinformação, se não houver a indicação precisa da URL, a demanda será extinta sem resolução de mérito. Ela é uma condição da ação na ação eleitoral de ofensa na internet. Dito esta pequena lembrança que a gente vê que um pequeno esquecimento muitas vezes leva à inefetividade da jurisdição e não atingindo, portanto, o manuseio da justiça eleitoral, que é a de harmonizar as relações sociais, eu agradeço a participação mais uma vez e me coloco à disposição, sempre convidado, a vir conversar sobre direito eleitoral, que é um grande prazer estar aqui, doutor, e principalmente com o doutor Miguel, um grande sábio e enorme cozinheiro.